Olá, meu nome é Erika e eu vou falar sobre A Arte da Guerra, um livro que eu estou lendo. E esse vídeo é influenciado por uma pessoa que eu gosto muito de assistir, que é a Tatiana Feltrin. Ela sempre fala sobre muitos livros, dos livros que ela lê, influencia algumas leituras minhas. E eu resolvi também fazer um vídeo, porque é complicado achar pessoas que gostam de ler para conversar sobre as leituras. Então, como eu assisto muito dos vídeos do que as pessoas estão lendo, então aí é uma conversa, é estilo uma conversa, é ouvir alguém que lê os livros que tu gosta, é, dá algumas opiniões, são opiniões que não são opiniões profissionais, mas sempre é um meio de comunicação que a gente tem através da internet. Meu primeiro livro que eu vou falar é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Não sei se dá pra ver como é da LPM. Gostei muito dessa edição da LPM, que eu já havia lido uma mais ou menos em 2004, que eu peguei emprestado. Sabe como é que é ler livro emprestado? A gente lê rápido para entregar. E eu resolvi comprar esse ano esse livro para reler e fazer algumas anotações. E vai ser o que eu vou compartilhar com vocês. As minhas anotações, depois também vou colocar no meu blog, que é o que mais tempo eu faço. É uma coisa mais fácil escrever do que aparecer e falar. Então, uma das coisas que eu gostei dessa edição é que ela tem algumas ilustrações também. Elas são bem bonitas e eu vou mostrar uma aqui. Eu falei alguns. Não sei se dá pra ver. A letra também não é muito pequena para quem gosta de ler. Tem algum problema de enxergar. A letra também é uma boa, é um bom tamanho. E o que eu gostei desse livro? O que eles falam sobre esse livro? Muito. Claro, ele fala sobre a arte da guerra. É um livro que tem 2.500 anos. Ele foi traduzido do chinês para o francês, acho que em 1772. E ele é um livro que fala das guerras daquela época, como o general deveria agir com seus subordinados, com a sua, vamos dizer, hoje em dia seria com a sua equipe, porque eles tratam muito hoje em dia esse livro como para empreendedores, para empresários. E também fala sobre o inimigo, a gente pode tratar como concorrente, sobre o local que tu vai escolher, para trabalhar, para atravessar a guerra, que, hoje em dia o lugar para empreender algum negócio. Que, até nesse livro traz uma introdução falando sobre isso, falando sobre que a arte da guerra hoje é tratada muito também nessa parte de ser empreendedor, ou de ser empresário, ou de ser porque ele trata mais do general, né? Então eu não posso dizer assim, vai ser um funcionário, ou a não ser que você queira subir, né? Na empresa, subir de carreira, talvez ele possa funcionar. Mas aí cada um lê, tem a sua teoria sobre o livro. Eu vi mais, eu sinto ele mais como se fosse o general, o patrão ou o gerente, ou talvez alguém que queira, que pretenda manifestar mais essas características que ele vai empreender futuramente. Bom, eu não vou falar muito nessa parte porque eu não quero que o vídeo se estenda muito. Bom, a primeira parte que eu vou falar é que esse livro traz uma pequena história sobre o Sun Tzu, que é feito até não sei se eu pronuncio Sun Tzu, mas eu vou falar assim, depois eu vou colocar aqui embaixo como é que é a escrita do nome dele. Tem um comentarista que eles colocaram nesta edição, que eu também não vou me arriscar a dizer o nome, que é um nome chinês, e como se manifestou, como general, como é o livro, como foi influenciado o livro em sua época. Dizem que um rei, acho que é Wu ou Wu, W, tinha interesse em conhecer
o Sun Tzu por causa de que ele já havia ouvido falar sobre suas estratégias. Então ele conversar com ele e perguntou se ele treinava qualquer pessoa. Ele disse que ele desse qualquer exército para ele, que ele treinaria. Então, esse rei deu o exército, deu a suas 180 mulheres, inclusive 2 preferidas, para ele treinar. Bom, eu acho que eu não vou contar o que aconteceu, mas ele conseguiu treinar. Não foi da maneira que o rei gostaria, mas eu acho que é melhor cada um ver pra ver nessa. Eu não sei se todas as edições tem, eu não me lembro da outra que eu li faz muito tempo, faz quase 10 anos que eu li, eu não me lembro se tinha essa história, mas nessa aqui tem, que é PLP. Não tô fazendo propaganda PLP, então não tá me pagando nada, mas é que eu gostei que vale a obra. Agora eu vou. As partes que eu achei importante, eu vou dar uma comentadinha. A primeira coisa que ele questiona um general é sobre o que ele tem para ir a essa guerra. Ele tem armas, tem suprimentos, tem pessoas. Ele diz que uma guerra não pode ser travada por longo tempo, porque sempre essas questões materiais e humanas, como essa guerra vai se estender e quanto esses suprimentos alimentares, a cavalaria, dando um exemplo da própria guerra que ele trata aqui, das guerras que ele trata aqui, se isso tudo vai durar o suficiente. Então ele diz que um general deve ter um tempo já estabelecido antes que os suprimentos, antes que termine o seu exército, antes que termine a alimentação, antes que se cansem. Até o cansaço também é colocado, porque uma guerra muito extensa vai desanimando as pessoas. Então, tem que toda guerra que se estende muito, além de cansar os que estão envolvidos na guerra, também vai terminar desfalcando o Estado, porque é dinheiro, é financiamento, é tempo que o exército está em guerra e não fornecendo algum tipo de serviço ao Estado. Tudo isso é prejudicial ao Estado. E também prejudicial se o general deflagrar uma guerra muito longa e não mostrar resultado, também vai perder a sua própria reputação. Então tudo isso o general deve cuidar. Ele fala muito também usar os próprios recursos do inimigo, mas ele fala que não destruir o estado inimigo já que tu vai tomar ele. Então destruir um estado inimigo e depois ficar com os restos, com coisas que tu vai ter que construir, com coisas que você vai ter muito trabalho para reerguer. Ele fala até isso, ele fala no início e no final, reerguer algo que pode estar morto. Então, do que adiantou essa guerra? Do que adiantou, né? Ele fala em atacar as estratégias do inimigo, conhecer estratégias do inimigo, talvez conhecer antes ou até destruir antes o inimigo, antes de colocar os pés em terra estrangeira. Isso quer dizer, ele fala em sabotagem, ele fala em conhecer, em criar semeando discórdia, essas coisas. Ele fala também sobre como cuidar o inimigo, é vigiar e não ser vigiado, é conhecer as artimanhas do inimigo e não deixar ele conhecer. Tanto que ele fala em algumas vezes que até o próprio general deve saber o que ele vai fazer, mas que só na hora de colocar em prática é que ele deve dizer o que vai acontecer, porque pode ter traidores entre o seu exército ou entre seus oficiais. Eles querem para conhecer muito bem os oficiais que tem, tanto sua família, conhecer o nome, conhecer os amigos, para ter sob controle todos os acontecimentos que está tendo,
estão acontecendo ali no seu exército. Ele fala sobre conhecer o terreno. E essa seria até uma estratégia dos próprios empresários também, conhecer o local onde vai se instalar uma empresa, ou conhecer, aí no caso de Sun conhecer o local onde vai se estabelecer, onde vai se colocar os guerreiros, onde o exército vai ficar. Porque tu tem que ter um lugar onde tu tenha boa entrada, mas também tem uma boa saída. Tem que ter um local que não tenha... tem que conhecer todo o local para saber que se não vai ter emboscadas fáceis, se não vai ter, por exemplo, perto de águas, ele pede que seja na nascente, para não ter perigo de nas enchentes, de afogar o exército, pede que seja perto de lugares que sejam perto de montanhas para proteger, mas que não seja lugar onde a montanha esconda o sol por causa de doenças, de tristezas. Isso aqui já é a depressão, né? Que já se falava de 2.500 anos atrás sobre a depressão que poderia ter o próprio exército, de não ver o sol, de ficar ali dias esperando algo que fosse acontecer ou não fosse acontecer. Conhecer os métodos, a natureza falando, né? Revoada de pássaros, deve ter alguém em volta. Bichos correndo, pode ter alguém assustados. Bichos correndo assustados, pode ter alguém na espreita. A poeira levantando, exército, marcha. Tudo isso ele fala que a pessoa tem que conhecer o local e até a natureza ao seu redor. O que ela tá, quais são as respostas que ela está lidando. No caso do exército também, ele fala que o general tem que estar sempre cuidando do seu exército e vendo o que está acontecendo. Tem que manter a disciplina, até ele tem uma resposta para dizer quando é que um general não tem autoridade no seu exército, mas aí eu vou deixar a pessoa ler o livro e vai encontrar essa resposta. Quando é que o general não tem autoridade? Outra coisa também que ele fala é sobre manter a disciplina, se alguém desobedecer, deve ser punido imediatamente, para que os outros não façam. Até ele tem punições um pouco... Na primeira história a gente já vê, na primeira história quando fala das 180 mulheres, já vemos o tipo de punição ao extremo que ele chega. Então ele diz que para manter a disciplina, tudo isso deve ser, o general não deve perdoar ou passar por cima e outras coisas. Deve manter sempre a disciplina. Sun Tzu também fala que o acampamento nunca deve ser perto do lugar onde os soldados moram, porque eles vão querer mais ir para suas casas do que ficar no acampamento. Eles vão querer fugir mais facilmente para suas casas do que lutar e morrer. Então, tudo isso é uma questão de estratégia também. Não ser tão fácil